Agora, 8h26, de volta aqui com o jornal Gente na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, no aplicativo Band Play. E agora, direto de Brasília, o repórter Alex Guzmão vai nos contar um caso jurídico dos mais interessantes e que envolve também um jogador brasileiro condenado por estupro em outro país. Essa condenação do jogador Robinho na Itália deve valer para o Brasil? Ele deve ficar preso aqui? É isso que o STJ começa a decidir hoje. Qual que é o pano de fundo disso, Alex? Bom dia. Bom dia a todos que acompanham gente. Pois é, a partir das 14h, a Corte Especial do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai julgar o mérito dessa questão? Não. A sentença foi dada pela Justiça da Itália e o que o STJ vai julgar é justamente um pedido do governo da Itália, encaminhado no ano passado, no início do ano passado, ao governo brasileiro, ao Ministério da Justiça, que encaminhou o caso para o Superior Tribunal de Justiça, aliás, como prevê a Constituição brasileira. A defesa de Robinho, do ex-jogador de futebol Robinho, diz que o cumprimento da prisão aqui no Brasil, como pede a Itália, é inconstitucional, porque a Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos nesses casos de condenações em tribunais internacionais. Ocorre que a mesma Constituição, e essa é uma alegação do Ministério Público Federal, prevê que casos como o de Robinho, em que ele já foi julgado, não existe mais recurso a ser apresentado, ou seja, transitou em julgado, essa situação deve ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao STJ homologar ou não esse pedido do governo da Itália para o cumprimento da pena aqui no Brasil. Essa sentença é de novembro de 2017 e o crime aconteceu em 2013. Robinho e mais 5 homens foram condenados pela justiça italiana em novembro de 2017 a 9 anos de prisão. Eles foram condenados pelo crime de estupro coletivo. A vítima foi uma mulher da Albânia e esse crime ocorreu de acordo com a decisão da justiça italiana e também com as investigações da polícia da Itália, ocorreu numa boate em Milão, né? Parece que boate é um local escolhido, né, por esses criminosos que praticam esse tipo de crime. Então, a partir das 14h, a Corte Especial vai analisar se esse pedido do governo da Itália atende aos requisitos previstos na Constituição brasileira. Primeiro, essa decisão é de uma autoridade competente internacional? Sim, é da Justiça da Itália. O réu, no caso, o condenado, ele foi notificado? Sim, ele foi notificado e, de acordo com as informações, teve amplo direito à defesa. E o caso transitou em julgado, não cabe mais recurso? Não, não cabe mais recurso. É claro que a gente não está antecipando decisão da Corte Especial do STJ, que é composta, aliás, por 15 ministros, do total de 33 do tribunal. A gente não está antecipando, mas pelo que se vê, pelo que prevê a Constituição brasileira, há condições para o STJ homologar, sim, esse pedido para que Robinho cumpra a pena de 9 anos aqui no Brasil. Agora, o que acontece se, por um acaso, né, o STJ decidir por essa homologação? Robinho vai preso imediatamente? Não. Por quê? Porque tem recurso, os chamados embargos de declaração. Não vão mudar também a decisão do STJ, apenas vão verificar, pedir esclarecimento a respeito de algum ponto, alguma colocação que vai constar da sentença do STJ. Vamos supor que, superado esse obstáculo, cabe mais recurso? Cabe mais recurso. A defesa do ex-jogador Robinho pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas aí tem um filtro lá no Supremo. Para ele aceitar esse recurso, essa decisão do STJ tem que apontar esse pedido, né, uma ofensa ao que clara a Constituição brasileira, né? É difícil acreditar que o STJ vá tomar uma decisão que possa ferir gravemente a Constituição brasileira, mas é um direito da pessoa que responde à justiça brasileira, né, fazer uso desses recursos. Então,
Resumindo, a partir de hoje, o STJ, em sessão da Corte Especial, vai decidir se homologa ou não esse pedido da Justiça italiana para que Robinho cumpra a pena de 9 anos aqui no Brasil mesmo pelo crime de estupro coletivo, um crime que aconteceu há 11 anos. Voltamos aí a São Paulo. É verdade. Ô Alex, me parece que a grande discussão que nós vamos ter lá no STJ é o seguinte: o crime de estupro na Itália, o crime de estupro no Brasil, eles têm penas semelhantes. Uma pena de 9 anos pelo crime de estupro é plenamente plausível, segundo a legislação brasileira. Vencido esse argumento, o Robinho vai poder cumprir a pena aqui no Brasil? Aí que tá o imbróglio. E esse é o que os americanos chamam de leader case. É o primeiro caso que chega nessas condições. É o caso que vai dar o norte para outras homologações de sentenças estrangeiras no Brasil. Qual é o detalhe? Existe um acordo em matéria penal do Brasil com a Itália de que as sentenças homologadas, elas não podem levar para a cadeia aqueles que foram condenados em outro país. A defesa do Robinho usa esse argumento. O Ministério Público usa o argumento de que é preciso cumprir a sentença estrangeira porque o crime de estupro é punido da mesma forma em outro país. Por exemplo, vamos jogar o exemplo lá para cima para deixar mais claro. Se alguém fosse condenado a uma pena de morte em outro país, isso não poderia ser executado aqui no Brasil, porque no Brasil não tem pena de morte, salvo em caso de guerra. Então não seria possível cumprir essa pena. No caso do Robinho mas tem essa discussão jurídica interessante porque em 93 tem um acordo de cooperação entre Brasil e Itália para matéria penal que não possibilita a colocação, então, de prisão nessas homologações. Ou seja, um imbróglio jurídico para ser decidido pelos 15 ministros mais antigos do STJ, como bem colocou o Alex Guzmão. E uma pergunta